com um super convidado, o professor e advogado Marcos de Saune, que vem a falar aqui sobre o recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça que trata do tempo de espera nos bancos, nas instituições financeiras. Um tema quente, tema da atualidade, que você precisa aprender precisamente sobre o que foi decidido pelo STJ para que você não erre aí na sua prática na advocacia, fazendo ações infundadas, fazendo ações sem substrato para ter êxito nestas demandas. Então o professor Marcos de Saune vai contribuir muito com o seu trabalho, com a sua advocacia e claro, porque ele é a pessoa mais gabaritada para falar sobre o assunto, porque ele é o autor da teoria do desvio produtivo do consumidor. Eu vou ver se o professor já está aqui ao vivo para a gente convidá-lo para a nossa aula de hoje, o nosso encontro de hoje aqui do Direito Bancário em Debate. Deixa eu verificar se está aqui, já está aqui conosco agora. Pega esse aviãozinho e compartilha com seu amigo e sua amiga advogada que precisa saber deste assunto, que quer saber mais sobre a temática que vai ser abordada no nosso encontro de hoje, que é o tempo de espera nos bancos e o recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça. Estou vendo o doutor Marcos já está aqui online. Romero, boa noite. Boa Eu estou com noite. dificuldade com a câmera aqui. Como é que gira isso? Ah, apareceu aqui. Tem uma setinha para cima. Isso, foi pronto. Ótimo. Agora que apareceu. Perfeito. Boa noite, doutor Marcos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei do seu tempo precioso, que é dedicado tanto à produção acadêmica quanto à advocacia. Estar aqui comigo é um prazer muito grande, tá, doutor Marcos? Por estar aqui aceitando esse convite para ensinar sobre a sua teoria, a sua produção intelectual, que ganhou o Brasil inteiro. Eu falo que a sua teoria hoje é referência em todos os estados da federação e no Distrito Federal. E graças ao seu trabalho, muitas ações reparatórias mudaram, né, o cenário nacional no Brasil hoje, tratando de danos extrapatrimoniais. Eu vou deixar você falar com muito mais propriedade que eu do que é dano. Eu falo danos extrapatrimoniais porque eu sei, já li os seus livros, todas as edições, e qual é a natureza jurídica que você dá ao dano. Não é dano moral, como o STJ fala, né? Então a gente precisa aí conscientizar mais as pessoas sobre isso. E para quem não conhece o professor Marcos de Saune, ele é fantástico, tem livros sobre o assunto, vocês vão ver aqui hoje o quão gabaritado ele é e o quão ele vai contribuir para a sua advocacia. Professor, fica as suas primeiras palavras aí para os nossos seguidores. Enquanto isso, eu já vou disparar no nosso grupo aqui, avisando que nós estamos online já aqui com a nossa live de hoje. Boa noite, professor Romero, boa noite a todos. Uma satisfação muito grande estar com todos aqui. Muito obrigado pelo convite. E desculpe aí o início, eu não consegui enxergar aqui a setinha de girar o vídeo. Eu já estava aqui participando, mas sem conseguir localizá-la. Esse julgamento do STJ realmente é muito marcante, né? Porque pela primeira vez reuniram-se as duas turmas de direito privado, né? Terceira e quarta turmas, para definir um tema que afeta toda a população brasileira, especialmente as pessoas mais carentes, né, ou os hipervulneráveis, né, que precisam se dirigir a uma agência bancária, notadamente os idosos, né, para fazer pagamentos, recebimentos, por não conseguir utilizar os seus aplicativos. Como disse a ministra Nancy, são os imigrantes digitais, né? Então, vamos seguir no nosso debate, né, na sequência. E para quem não sabe que julgado que é esse, eu deixei até anotado aqui para não ficar decorando números, né, pessoal? Esse recurso especial que veio a tratar e formou um tema repetitivo, tá? É o RESP 1.962.275 de Goiás, né, que foi ao STJ e aí foi julgado, né, como o professor Marcos de Saune falou já aqui, e brilhante, que é falando deste julgado. Nós vamos comentar sobre isso. Mas antes de falar do julgado propriamente dito, doutor Marcos, eu acho que é extremamente importante, porque eu vejo muita gente aplicando de forma incorreta a sua tese, o seu trabalho acadêmico, né, que foram, né, anos aí de produção intelectual para isso,
e falar um pouquinho sobre o desvio produtivo, porque eu acho que ele está ali na essência desse julgado. Lógico, a ministra Nancy Andrighi, ela bateu muito precisamente. E aí, infelizmente, não foi a corrente vencedora como nós esperávamos que fosse, né, ali nesse julgamento. Mas foi um trabalho brilhante. Para quem não sabe, o Dr. Marcos Destano participou desse julgamento, né, representando ali como advogado o Brasilcom. Então, isso é fundamental dizer. Ele contribuiu muito para os debates. Ali, quem não teve a oportunidade de assistir as sessões de julgamento perdeu, porque foi uma aula que ele deu ali. Mas é importante falar um pouquinho, mesmo que resumidamente, sobre a teoria, né, que o senhor escreve tão brilhantemente. Aí, em breves palavras, eu diria, né, porque seria uma aula sobre isso, né? É difícil, essa pergunta sempre vem, é sempre difícil, é a mais difícil de ser respondida, né? A teoria, ela nasceu da minha observação, né, do que acontece cotidianamente nas relações de consumo. Esse insight veio em torno lá de 2005, 2006, 2011 eu lancei a primeira edição do livro, 2017 a teoria aprofundada do desvio produtivo, 2022 a teoria ampliada, né, para o direito administrativo e do trabalho. E, basicamente, o que a teoria propõe é que, diante dessas situações, né, de problemas, vamos chamar assim, lato sensu, criados, vamos falar especificamente do consumidor, né, das relações de consumo. Então, diante de um problema criado pelo fornecedor, o consumidor tem duas alternativas: ou ele enfrenta esse problema para buscar uma solução, né, ou ele desiste. Né? Se ele desistir, não há desvio produtivo. Né? Ele vai ficar com prejuízo. Por exemplo, o voo atrasou 2, 3 horas. Há duas alternativas: ou fica ali aguardando o voo atrasado para poder voar para o seu destino, ou você desiste e vai para casa, vai para o hotel. Então, quando você enfrenta esse problema criado pelo fornecedor, né, você está desperdiçando tempo de vida, né, que a teoria aponta como um bem jurídico, e você está tendo uma perturbação, uma alteração danosa das suas atividades existenciais que se desenvolvem nesse tempo, né? Porque o tempo não existe por si mesmo, né, para o ser humano, né? Todo o tempo é ocupado, do ócio ao negócio. Então, quem fica 2 horas, né, aguardando por atendimento bancário ou aguardando pelo voo atrasado, está deixando de realizar alguma atividade existencial: trabalho, estudo, descanso, lazer, convívio social, familiar, entre outras atividades. Então, a teoria veio, de uma certa forma, para se contrapor à tal da tese do mero aborrecimento, que nada mais é do que um argumento utilizado como jurisprudência defensiva, né, para negar os danos morais onde eles estão claramente presentes. Então, a teoria veio para mostrar que, nessas situações em que o consumidor precisa despender um tempo excessivo, né, enfrentando, tentando dar solução a algum problema criado pelo fornecedor, de fato não gera imediatamente um dano moral anímico. Não gera dano moral anímico porque o consumidor não tem, em princípio, a sua integridade psicofísica atingida, mas sim ele tem o seu tempo lesado, né, e as atividades que iriam se desenvolver nesse tempo, que são interesses jurídicos. Né? Então, a teoria veio se contrapor, mostrando que, de fato, essas situações não podem ser consideradas meros aborrecimentos, porque aborrecimento é um sentimento negativo, nesse caso qualificado pelo adjetivo mero, né, que pressupõe que haveria um abalo, né, é o dano moral clássico, dano moral anímico, haveria um abalo à integridade psicofísica, porém pequeno. Se ele é pequeno, ele não gera o dano moral indenizável. Sim, mas quem aguarda 2, 3 horas por algum tipo de atendimento, não sofre, de fato, algum abalo anímico. Né? A pessoa tem, não é a integridade psicofísica que é atingida, mas sim o seu tempo e as suas atividades que são perturbadas. Então, a gente veio com essa teoria para se contrapor a esse argumento do mero aborrecimento. Assim, em linhas gerais, né? Porque seria muita coisa para explicar. Como diz outro, né? Rendeu uma produção acadêmica enorme, um livro, né, bem aprofundado. Não daria para resumir em poucas palavras, mas foi muito preciso, né, para pelo menos ilustrar, para quem nunca leu sobre o assunto ou ouviu dizer sobre o assunto, da importância desse tema para uma mudança de comportamento no Poder Judiciário. Eu digo muito sobre isso, sabe, aos meus alunos, Marcos, porque eu vejo que esta tese do mero aborrecimento, que existe do outro lado, né, que foi muito endossada pelo Poder Judiciário, não por entender, e aí vem uma crítica que eu acho que tem que ser construtiva nesse sentido, não por entender necessariamente, do ponto de vista acadêmico, que de fato era um mero aborrecimento,
mas também, mas muito pelo influxo de que, peraí, se eu continuar com a política de conceder reparações, nós teremos uma avalanche, diríamos, né, de processos. Nesse sentido, é o que está acontecendo hoje com o movimento da litigância predatória. Esse movimento da litigância predatória ganhou um corpo muito forte nos tribunais brasileiros, inclusive pelos centros de inteligência, muito levado pela volumetria de processos e não pelas lesões de direitos envolvidos por trás ali. Não é na solução do problema. A grande crítica que eu faço é isso. E é justamente o que aconteceu no mero aborrecimento. Não focou na solução do problema. Porque o problema existiu, o ato ilícito existiu por trás dessa discussão. Mas focou-se num método de solução que não resolve o problema. É essa que é a grande realidade. Sim. Né? E a mesma coisa que eu vejo quando se está... É lógico que também a gente não pode banalizar qualquer instituto, né, do direito. É o mesmo que acontece, por exemplo, quando a gente está falando desse tempo de espera que a gente está falando aqui. A ministra Nancy Andrighi, de forma, né, brilhante, como sempre tem sido, né, nos trabalhos que ela faz no Superior Tribunal de Justiça, citando, inclusive, né, o senhor como referência e outros autores que escrevem sobre a temática, discorreu de uma forma muito precisa de como deveria ser trabalhada a questão. Mas nós temos, de outro lado, até separei alguns recortes do voto vencedor, que me deixa até um tanto quanto triste assim, de falar, sabe, professor? E até algo que a gente pode discutir aqui, como é um debate, acho que amadurece isso. Quando o ministro relator ele fala que cabia ao consumidor buscar os canais virtuais, ele está esquecendo que por trás dessa história toda, o banco está aumentando o lucro, porque ele demite funcionários, ele diminui o número de agências, então ele maximiza o lucro dele, então ele deixa de investir numa qualidade do atendimento, e qualidade é um direito básico na relação de consumo. Exato. Ele deixa de investir e fala que o consumidor tem que procurar os canais virtuais. Muitas das vezes falham. Mas espera aí, eu tenho que obrigação agora, é como se fosse uma pretensão resistida, eu tenho que passar por uma esfera virtual para chegar no presencial? É uma esfera de pretensão resistida no direito bancário? Então, assim, eu não sei qual que seria a sua visão sobre esta reflexão que foi, né, levada ao Superior Tribunal de Justiça dentro desse ponto. Eu gostaria de ouvi-lo, porque eu sei que você realmente é uma pessoa, a pessoa mais abalizada no Brasil para falar sobre o assunto hoje. É interessante, professor Mero, que eu ouvi dois argumentos que me chamaram muita atenção, né, e que se repetiram durante os debates, ainda não no momento da votação, mas nos debates que foram abertos, né. A avalanche de processos que poderia decorrer da aprovação de uma tese, vamos dizer assim, mais favorável ao consumidor, talvez mais técnica, né? Baseada, no caso, na teoria do desvio produtivo. Então, falou-se muito dessa avalanche de processo. De fato, isso poderia ou poderá ocorrer, mas, como disse bem o colega, o remédio não é esse, né? Não é barrar as ações, não é impedir o sagrado direito do consumidor de buscar o judiciário, né? Então, talvez, né, como não há uma cultura ainda estabelecida no Brasil da qualidade do atendimento, da qualidade de produtos e serviços, né, do respeito ao consumidor, isso ainda não é uma cultura consolidada. Então, talvez, se as indenizações fossem poucas mais altas, fosse um caminho, né, para realmente prevenir e remediar essas situações, né? Agora, ouvi também esse outro argumento que o colega falou. Inclusive, eu ouvi, se não me engano, a ministra, ilustre ministra Isabel Galotti, comentou que, nesses debates, que o consumidor que não estivesse satisfeito com um banco que lhe atende mal, né, que ele poderia procurar um outro banco concorrente que o atendesse melhor. É um argumento, né, sem dúvida válido, mas o problema é que há ali quase que um oligopólio, né, de poucos bancos, né, que estão ali sob o guarda-chuva da Febraban, e eles podem tranquilamente combinar, né, ainda que tacitamente, certos comportamentos, ou até pela cultura, né, empresarial bancária mesmo. Então, esse argumento que a ministra utilizou, de que o consumidor é livre para procurar outro banco que lhe atenda melhor, é válido, mas eu acho que ele não é muito, não é factível, não é execuível, né? Porque nós estamos praticamente dentro de um oligopólio, como eu disse.
Então, esses foram os argumentos que eu ouvi que eu acho que não justificam, né? E a questão da avalanche de processos, eu acho que concordo com o colega de que a ministra Nancy proferiu um voto brilhante, um voto muito profundo, citando inclusive Bauman e outros grandes pensadores, e mostrando que o tempo, né, é realmente um bem muito valioso, talvez o mais valioso ao lado da vida, porque ele dá suporte à vida, né? Então, é nesse tempo que as atividades se desenvolvem. E uma das questões que a teoria do desenvolvimento trouxe foi mostrar, né, trazer à lume essa diferença muito sutil de que o tempo sempre foi percebido pelo direito em sua dimensão dinâmica, de tempo que flui, que flecha a vida. Esse tempo sempre teve presente, né, na prescrição, na decadência, nos juros de mora. Esse tempo sempre esteve aí, mas esse tempo ele é um fato jurídico em sentido estrito ordinário, como diz o querido Pablo Stolze, né? Então, mas o tempo em sua perspectiva, sua dimensão estática de tempo-duração, ele não é um fato, ele é um bem, né? Ele é um valor jurídico. E aí a teoria veio para trazer essa inovação de que nós precisamos olhar ao tempo não somente em sua dimensão dinâmica de tempo que flui, mas também de tempo estático, de tempo-duração, que é bem jurídico, né? E, nesse sentido, não se pode abandonar o consumidor, né, à vontade dos fornecedores, porque, como eu disse, há uma cultura ainda no Brasil de desrespeito. Não todos, né, mas há uma cultura de desrespeito ao consumidor. Então, se o judiciário não começar a aplicar indenizações, né, reparações, compensações que, de fato, inibam essas práticas, eu acho que nós vamos seguir, os consumidores seguirão sendo desrespeitados, né? E essa questão que o colega falou sobre também os bancos digitais, a ministra Nancy citou no voto dela, de forma brilhante, né, que existem os imigrantes, se não me engano a expressão foi essa, né, imigrantes digitais, que são justamente aquelas pessoas como ela própria, ela diz que se enquadra nessa categoria, que mal utilizam o celular, os aplicativos, que os casos que foram julgados, Tocantins, por exemplo, né, a terceira turma julgou em Tocantins, em Sergipe, foram casos em que eram problemas presenciais de filas excessivamente demoradas e atingindo assim, uma gama enorme de consumidores. Então, de fato, você depois acho que a gente deveria entrar nessa questão da técnica, né? Porque o ministro relator trouxe, né, em seu voto uma proposta de tese repetitiva que, se fosse acolhida em sua literalidade, iria liquidar, iria acabar com a possibilidade de indenização, de compensação ou reparação por danos extrapatrimoniais nessas situações, né? Não, sim, perfeito. E essa questão da volumetria que você colocou de processo é mais uma vez aquela velha retórica de que vai crescer o volume e esquece do problema, porque o problema só vai surgir o processo se a instituição financeira não investir na qualidade do serviço. Sim. Então, na verdade, a gente, como você colocou, reparações pedagógicas de fato para que a instituição financeira preste um serviço de qualidade não geraria volume de demandas. O problema só surge porque na conta bancária, no cálculo do risco, isso é feito, né? Quem conhece o mercado sabe muito bem disso. Quantos que levam para o Poder Judiciário esse tipo de demanda? Eles calculam isso, se vale a pena ou se não vale. E os que levam, qual é o valor indenizatório? Então, peraí, vale a pena a gente continuar não investindo na qualidade do serviço, porque vale pagar o preço da indenização, mais vantajoso. Muitas vezes faz até acordo, né, no final da história, sai a sentença, sai um acordo ainda às vezes. E aí, até o valor dos honorários de sucumbência é baixo. Então, na verdade, tem duplo estímulo para as instituições. Peraí, então, o tempo que eu fiquei esperando a tramitação do processo e o valor final que eu vou pagar, eu já lucrei muito com isso nesse tempo que houve aqui de tramitação. Então, há um verdadeiro estímulo a práticas abusivas, práticas ilícitas para as instituições financeiras em geral. Sim. Na verdade, a resposta que eu vejo, né, quando eu vejo esses argumentos, é a resposta: continuem praticando abusos contra o consumidor, porque isso é vantagem econômica para você. Né? É essa a leitura que eu faço. É muito triste falar isso,
mas é essa leitura que eu extraio. E aí o próprio voto do relator, como você colocou, né, na questão dele debater e nos debates ter lá antes dessa discussão toda, ele tem, eu diria que até a audácia de colocar que o mero transcurso de tempo por si só, né, ele não enseja possibilidade de reparação. Ele trouxe um trecho aí no voto dele falando sobre isso. Mas espera aí, se eu fiquei 2 horas lá esperando, é um tempo vital da pessoa, né? É uma discussão muito profunda sobre isso, 2, 3 horas, às vezes não, porque eu não tinha um compromisso ali, isso não é um tempo vital daquela pessoa, e aí a pessoa não tem que ter reparação, não tem que ter os dois lados para ser analisado, o ato ilícito e o que sofreu ali, um dano presumido. O que eu vejo, às vezes, Marcos, no STJ, é uma cultura crescente de abolição de dano presumido. Eu não sei se você passou a perceber isso nos julgados, mas assim, fora negativações indevidas, é muito crescente o movimento de se afastar o dano moral presumido. É muito crescente o julgado. Na área bancária, principalmente, então, dano presumido é algo raríssimo de se ver. Né? Infelizmente, é um cenário. E do outro lado, do cliente, do consumidor, e aí a gente pega o hipervulnerável, a pessoa idosa que vai na agência, ele não consegue nem, às vezes, levar para o advogado ou para o defensor público dele materialmente provas desse prejuízo extrapatrimonial que ele sofreu. É algo complicado, né, do ponto de vista probatório. Então, essa questão da votação que foi levada no STJ é um pouco preocupante. Como vai se comportar o Poder Judiciário doravante, após esse julgamento? Como é que as demandas devem ser levadas para o Poder Judiciário para que tenha probabilidade de êxito? Não existe garantia de êxito em hipótese alguma. Mas para ter uma probabilidade de êxito, como é que a demanda agora tem que ser levada ao Poder Judiciário? Basta simplesmente ultrapassar o limite de tempo? Ou eu preciso um plus, um elemento a mais ali de discussão? Né? É algo que a gente vai ter que reclassificar nas nossas práticas jurídicas aqui. Pois é, eu antes de comentar, eu estou vendo aqui a colega Grazielli perguntando onde é que consegue comprar a última edição do livro. Eu só queria, então, esclarecer isso. A última edição está esgotada, mas eu receberei uma nova tiragem, salvo engano, na sexta-feira agora. Então, a partir de sexta-feira, eu acredito que os estoques serão repostos na Amazon, né, e no Mercado Livre. São as duas plataformas que comercializam o livro e ele só existe no formato físico, ele não tem digital. Então, a Amazon e Mercado Livre, a partir de sexta-feira, sábado, eu creio que a nova tiragem estará disponível. Voltando ao julgamento do STJ, né, o tema 1156, que eu escrevi, inclusive, um artigo, professor Homero, chamado A Questão Central que será definida pelo STJ nesse tema 1156. Porque, na realidade, eu até fiz alguns apontamentos aqui. Inicialmente, o que foi quando esse recurso especial oriundo de Goiás foi afetado ao rito dos repetitivos, o que se propôs seria que iria se definir, eu estou lendo aqui precisamente, definir se a demora na prestação de serviços bancários superior ao tempo previsto em legislação específica, se isso gera dano moral individual, in re ipsa, apto a ensejar indenização ao consumidor. Então, veja, aqui está falando de definir se a demora em tempo superior ao previsto. Me parece que a questão a ser dirimida foi muito bem colocada. Mas eu percebo, e percebi isso nas discussões, nos votos, uma certa confusão entre o ato antijurídico, ou evento danoso, e o dano no sentido de prejuízo. Porque eu custei muito, confesso que eu custei muito a compreender esse instituto do dano, porque quanto mais eu lia, quanto mais eu estudava, mais eu me perdia. Então, até que eu cheguei a 2 autores, por recomendação, inclusive, de um querido amigo e colega, professor Lucas Barroso, e eu estudei Francisco Amaral e Fernando Noronha. Né? Francisco Amaral me trouxe um conceito muito sólido de dano, com o qual eu dou solução a todos os problemas que surgiram até hoje. Ele diz o seguinte: dano, né, no sentido de resultado,
não de dano ao evento, como o trabalho Junqueira e a Caitlin, né? O dano no sentido de resultado, ele é o prejuízo decorrente da lesão a um bem jurídico. Então, é o prejuízo que resulta da lesão a um bem jurídico, material ou imaterial. Então, essa é a primeira questão. Então, quando se fala em presumido, dano presumido, o que se está falando é que o prejuízo é presumido, porque eu não consigo entender como é que você vai dizer, não, nessa situação, por exemplo, de negativação indevida, o dano é presumido, ou in re ipsa, e nessa outra não é. Porque não é a situação que vai dizer, e sim o prejuízo. O prejuízo pode ser inferido, deduzido daquela situação ou não. E aí eu cheguei num outro problema, né, que é o que vem a ser essa presunção. Né? E aí, num debate com o professor Alexandre Freitas Câmara, ele, com a sua inteligência realmente diferenciada e sua sagacidade, ele disse: professor Marcos, aqui essa presunção do qual o senhor está falando, e muito bem explanou, é a presunção hominis, não é a presunção legal, que se divide em relativa e absoluta. Não é a presunção legal, é a presunção hominis simples ou judicial. E ela é muito pouco conhecida. E aí eu fui estudá-la, perguntei, professor Alexandre, né, depois conversando com ele, o senhor já escreveu sobre isso? Poderia me indicar a sua obra? Ele disse, eu não escrevi, mas tem o Schmidt, ele tem um nome bem diferente, e eu o citei nesse meu último artigo do Conjur. O professor Schmidt fez a tese de doutorado dele em cima desse tema, da presunção hominis judicial ou simples. Eu vou aqui dar uma olhada aqui para comentar, né? Essa presunção hominis, né, de acordo com o professor Schmidt, ela permite ao juiz, com base nas regras de experiência, desenvolver um raciocínio probatório por inferência, observando aquilo que ordinariamente acontece. E de modo que o juiz, né, ao fazer essa observação, ele possa concluir se aquele dano, no sentido de resultado, se aquele prejuízo, né, ele pode ser demonstrado, pode ser verificado no caso concreto. Então, há muita confusão, né, nessa temática da responsabilidade civil. Né? Então, a questão da presunção é uma delas. Quando a gente fala dano presumido, então, primeira coisa, não se está falando de presunção legal, relativa ou absoluta. Está se falando de presunção hominis, é a presunção judicial baseada nas regras de experiência. Né? Então, o juiz desenvolve um raciocínio por inferência, um raciocínio probatório, e ele consegue, de um fato provado, demonstrado, ele consegue deduzir que no caso, o prejuízo, ele está provado, ele está demonstrado naquele caso concreto. Por quê? Quem tem o seu tempo, e agora vamos ilustrar isso, quem tem o seu tempo lesado, né? Quem ficou na fila do banco por 2 horas, por exemplo, né? Vamos supor que naquele município a lei diz que o tempo máximo de espera naquele dia é de 20 minutos. Né? 20 minutos tempo máximo de espera. A pessoa esperou por 2 horas. Então foram ultrapassados 1 hora e 40 minutos, não é isso? Então, 1 hora e 40, até 20 minutos o banco estava dentro do prazo. Claro que se o banco atendeu em 25 minutos, 30 minutos, eu acho que não há que se falar em dano extrapatrimonial ou moral presumido aí, não há dano aí. Há, de fato, uma situação de 5, 10, 15 minutos em que há um constrangimento, um pequeno aborrecimento, um dissabor, como coloca a jurisprudência. Agora, quem esperou 1 hora e 40, além dos 20 minutos permitidos naquela localidade, né, não sofreu um mero aborrecimento, sofreu lesão ao seu tempo. Agora, de onde vem o prejuízo? Porque, então, veja bem, se dano, no sentido de resultado, é o prejuízo decorrente da lesão a um bem jurídico, o bem jurídico lesado não foi integridade psicofísica. Portanto, não se pode falar de aborrecimento, não se pode falar de dor, abalo e sofrimento, onde se enquadraria o mero aborrecimento, o sentimento negativo. Então, está fora aí a questão do dano moral anímico. Né? Então, quem tem o seu tempo lesado ou lesionado, né, em 2 horas, sofre, né, um prejuízo que é presumido, sim, que decorre de 2 postulados. O primeiro postulado diz o seguinte: o tempo é um recurso produtivo limitado
que não pode ser acumulado nem recuperado ao longo da vida das pessoas. Isso é um fato notório, os fatos notórios não precisam ser provados. Então, o prejuízo decorrente da lesão ao tempo se deduz, se infere das características do tempo. O tempo é finito, inacumulável e recuperável. Então, quem tem o seu tempo lesado de maneira excessiva ou reiterada, sofre um prejuízo presumido, né? Se deduz desse postulado. E tem um segundo postulado que se aplica porque o tempo, como eu disse no início, não existe em si mesmo para o ser humano, né? Não é um tempo, né? O tempo é sempre ocupado, né? Que eu digo, do ócio ao negócio. Então, você, quando está na fila do banco e perde 2 horas, você deixou de realizar alguma outra atividade, seja seu almoço, seja o seu descanso, seja um momento de lazer, seja trabalho, você deixou de realizar alguma atividade. Então, o dano, mais do que temporal, ele é existencial. Por quê? Aí entra o segundo postulado, para mostrar que o prejuízo, mais do que temporal, é existencial. Porque ninguém consegue realizar, segundo postulado, ninguém consegue realizar ao mesmo tempo 2 ou mais atividades de natureza incompatível ou fisicamente excludentes. Significa o seguinte: quem está no banco não pode estar ao mesmo tempo em outro lugar, tendo o seu lazer, o seu almoço, o seu descanso, né? Ela não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, o prejuízo mais do que temporal é existencial, porque no momento em que você fica preso ali naquela fila de banco, ou aguardando voo atrasado, em diversas situações de demora, né, pelo atendimento, a pessoa está não só perdendo um tempo de vida que nunca mais recuperará, né, que é um bem valiosíssimo, porque ele é escasso, né, de acordo com a demanda que as pessoas têm por ele, mas as pessoas também deixam de realizar atividades essenciais, porque quem está na fila do banco não pode fazer outras coisas. Há, inclusive, estados e municípios onde é proibido você falar ao celular dentro do banco. Você não, como disse muito bem a ministra Nancy Andrighi, você não tem toalete, né? Você não tem, às vezes, assento suficiente para todas as pessoas, você não tem água disponível. Então, há um prejuízo realmente mais do que temporal e existencial. E aí, para fechar e passar a palavra, né, quando eu escrevi esse artigo no Conjur, que é a questão central a ser discutida nesse tema 1156 da STJ. A primeira questão central, que eu não falei dela ainda, e eu acho que é importante levantar aqui, ainda que rapidamente, depois a gente faz um bate-bola, é que no Brasil existe uma tradição, como diz o professor Fernando Noronha, né? Existe uma tradicional confusão entre danos extrapatrimoniais e morais presente em praticamente todos os autores justamente reputados como clássicos na matéria, desde Aguiar Dias até Youssef Carrali. São palavras textuais do professor Francisco Noronha, Fernando Noronha. O que ele quer dizer com isso? Que o dano extrapatrimonial é o guarda-chuva, é o grande gênero, dano extrapatrimonial, sob o qual nós temos o dano moral anímico, que resulta em dor, abalo e sofrimento, né? Nós temos o dano existencial, que é justamente esse dano que resulta de uma perturbação, de uma alteração danosa das atividades da pessoa, do cotidiano, do planejamento de vida dela. Nós temos o dano estético, temos o chamado dano temporal, né? Enfim, há diversos danos extrapatrimoniais sob esse guarda-chuva. Só que no Brasil, a Constituição Federal, o Código Civil e outras normas tratam apenas do dano moral. E aí vem a segunda questão, né, que era central nessa discussão, que o dano moral no Brasil ainda é entendido tão somente como a dor, o abalo e o sofrimento. Só que o conceito de dano moral, enquanto sinônimo de dano extrapatrimonial, enquanto gênero, né, o dano moral em sentido amplo, lato sensu, ele é muito mais do que a dor, abalo e sofrimento. Isso é o dano moral anímico, é o dano moral clássico, né, como ele chegou, né, especialmente pela doutrina do professor Cavalieri, que já atualizou e já sustenta algo diferente hoje, como a própria ministra Nancy sustentou lá no voto dela. Então, existem essas tradicionais confusões, né, de danos, o que é o dano extrapatrimonial confundido com o moral anímico. Existe essa confusão da presunção, né? A presunção, repito, ela, nesses casos, você presume, não é o dano no sentido de evento danoso, mas sim o resultado
né, o prejuízo que decorre dessa lesão. E o prejuízo, porque eu, inclusive, mesmo no dano moral anímico, eu entendo que, independentemente da situação, ninguém precisa provar que passou por dor, abalo, vexame e sofrimento, como brincam alguns colegas, levar um copo de lágrimas para a audiência para provar o dano, né? Como é que você vai provar o dano moral anímico? Você deduz, você infere o prejuízo do evento danoso, né? Então você tem que... A presunção é isso, é presunção omnis. Você vai observar o que ordinariamente acontece na realidade e verificar se quem, por exemplo, tem o seu tempo usurpado, subtraído, ou quem tem a sua integridade física lesionada, atingida, se daí decorre ou não um prejuízo. No caso do tempo, sempre decorrerá um prejuízo. Se for de 5, 10, 15 minutos, não será, no meu entendimento, indenizável, mas há um prejuízo. Porque quem perdeu 5 minutos nunca mais os recupera. Mas ninguém vai ingressar em juízo para discutir 5, 10, 15 minutos de atraso. Não faz sentido. Você não vai mover a máquina do judiciário, isso é contraproducente. Há uma série de razões para não fazê-lo. Mas que há um prejuízo, há. Né? Então, são muitas questões a serem tratadas. Depois, acho que a gente comenta as teses, né? Na verdade, assim, o tema é extremamente profundo, né, Marcos? Se a gente for pensar mesmo na temática que está por trás do julgamento, na verdade, eu diria como se fosse... É um curso, porque envolve vários institutos, como você bem pontuou aqui, em vários momentos da sua fala, não é só simplesmente confundir dano moral com dano existencial. Tem muito mais questões. Essa questão do dano ou do prejuízo presumido é algo muito, muito preocupante hoje que a gente vive no Brasil. Por isso que eu falei assim, tem cada vez mais caído em desuso a aplicação dessa presunção, Sim. ou que a doutrina chamava de dano in re ipsa. Porque, Uhum. na verdade, se você não pensar, você colocou de forma muito precisa, o próprio ato ilícito em si, ele já denota este prejuízo que a pessoa está sofrendo. Veja, basta uma simples autorreflexão, eu diria. Né? Uhum. Eu que vou ao banco, vou lá e fico por 2 horas no banco esperando. Eu preciso de algo a mais para deduzir que tem algum tipo de prejuízo para aquela pessoa? Não. Exatamente. Não precisa. O próprio ato ilícito de esperar demasiadamente numa fila de banco já traz a carga do prejuízo dentro dela. Você Não usou, tem necessidade. você usou o advérbio correto, demasiadamente, né? Né? Tanto que no voto da ministra, ela acatou, né, parte da tese proposta pelo Instituto Brasilcom, que eu patrocinei nessa causa, né, que é essa demora precisa ser excessiva ou reiterada. E a ministra Nancinda acrescentou ou, né, envolvendo outros constrangimentos ou consumidor hipervulnerável. Sim. Então é isso, quer dizer, precisa, uma coisa a gente tem que separar, né? E eu acho que talvez fosse o caso, Romero, desculpe te Sim. interromper, porque o Não, fica debate é tranquilo. muito interessante, né? Não, sim. Olha só, olha que eu estou aqui com as minhas anotações, né? A tese originariamente proposta pelo ministro relator, ilustre ministro Vilas Boas Cueva, com quem eu tive, inclusive, a distinção, né, a distinta oportunidade de despachar memoriais, ele disse o seguinte, a proposição dele: a demora na prestação dos serviços bancários superior ao tempo previsto em legislação específica não gera dano moral individual em re ipsa, apto a ensejar indenização ao consumidor. Se essa tese tivesse sido acatada, felizmente não foi, deixar claro para os nossos ouvintes, o STJ teria fulminado qualquer possibilidade de reparação por lesão ao tempo. Porque, veja o que está dito aqui, a demora, demora de 5 minutos ou de 2 horas, ou de 5 horas. Demora é demora. 5 minutos é uma demora. Porque não foi qualificada, né? Eu sempre digo que é importante a gente qualificar aquilo que a gente precisa distinguir. Então, se existe terno preto, azul, verde, cinza, azul marinho, a gente tem que dizer, meu terno é preto. Porque se só existisse terno preto, a gente não precisaria distinguir, não precisaria qualificá-lo. Então, no momento em que você diz aqui a demora sem qualificar, porque existem demoras diferentes. Sim. Existe demora de 5 minutos, né, para ficar no nosso exemplo, ou de 2 horas.
Então, a demora na prestação de serviços bancários superior ao tempo previsto em legislação específica, por exemplo, 20 minutos, em um determinado local, né, não gera dano moral in re ipsa. Aqui, pelo que eu percebi, o STJ tem empregado, né, alguns de seus integrantes têm empregado a expressão in re ipsa no sentido de não gera dano moral automaticamente. Isso, eu também tenho concordo contigo. entendido que eles têm utilizado a expressão in re ipsa no sentido de não gera dano moral automaticamente, né? No caso, apta a ensejar a indenização ao consumidor. Essa tese não prevaleceu, felizmente, porque eu acredito que o ministro não tenha, e com a sua assessoria, percebido que, ao se colocar a palavra demora, você já está fazendo um juízo, porque a demora superior ao tempo não gera dano moral. Então, nem de 5 minutos, nem de 5 horas. Eles teriam fechado as portas do judiciário, talvez sem perceber. Porque no dia seguinte ao julgamento, que foi diferente, eu vou comentar aqui qual foi a tese, né? O Migalhas deu como manchete que a demora, né, justamente pegou mais ou menos essa primeira parte, que a demora na prestação de serviço bancário não gera dano moral. E não foi isso que ficou definido. Então, eu percebo que não há má vontade nem má fé aqui, absolutamente. O que existe aqui é confusão. Porque, de fato, se a gente não partir de um conceito seguro de dano, separar o dano em 2 momentos, como faz Junqueira de Azevedo e Caitlin Mulholland, dano é dano-evento e dano-resultado. O que é o dano-evento? É o evento danoso, é a lesão a direito alheio, a interesse juridicamente tutelado. Então, é o ato antijurídico, é o evento danoso. Esse é o primeiro momento do dano. O segundo momento é o prejuízo que decorre disso. Se nós não separarmos isso, acontece isso aqui. Então, o que disse depois o STJ a partir da proposição da tese da ministra Nancy, né? A ministra Nancy, já diferentemente, propôs o seguinte: o simples descumprimento do prazo estabelecido na legislação específica para a prestação dos serviços bancários, que ela está falando aqui de ato ilícito, de evento, né? Ela está falando aqui do ato antijurídico, que você simplesmente descumprir o que está na lei, o descumprimento dos 20 minutos, por exemplo, dos 30 minutos. Isso, de fato, não gera dano moral in re ipsa. Ó, estamos de acordo aqui, né? Aí seguiu a ministra propondo, mas o descumprimento do prazo, quando comprovado que foi prolongado, né, excessivo, reiterado, acompanhado de outros constrangimentos, ou quando envolver consumidor hipervulnerável, além da perda do tempo, pode sim resultar em dano moral, no sentido de dano moral lato sensu. Perfeita tese. Essa tese, se tivesse prevalecido, né, e ela prevaleceu a primeira parte, ela teria não só dito, né, para a magistratura de primeira e segunda instâncias, né, que o simples descumprimento, né, da lei não gera dano moral. Claro que não, né? Precisa haver justamente, além disso aqui, precisa haver o prejuízo. Qual é o prejuízo? Não é o descumprimento da lei, é a demora nesse caso, é o tempo excessivo, é o tempo reiterado. A gente tem que separar essas duas coisas. E aí, por sugestão, né, para não alongar nessa análise, por sugestão do ministro Antônio Carlos, e que foi o último a votar, e já estavam votando, ele disse que ele acatava os argumentos, ele foi muito habilidoso, que ele acatava os argumentos do ministro relator, mas ele preferia que fosse aplicada a primeira parte da tese da ministra Nancy, que era mais sucinta. De fato, é mais sucinta, mas eu diria, ela é correta, ela é técnica. Então, o que ficou aprovado, né, por unanimidade? E outra que você vê confusão, né? A ministra Nancy, ela foi dissidente ou divergente na votação do recurso. Ela votou para negar provimento ao recurso e os outros ministros negaram para admitir e dar provimento. Então, a ministra Nancy ficou vencida na votação do recurso. Mas a tese que ela propôs prevaleceu na sua primeira parte, que diz, então, ficou estabelecido o seguinte, por unanimidade de votos: o simples descumprimento do prazo estabelecido na legislação específica para a prestação dos serviços bancários não gera, por si só, que foi essa expressão foi sugerida pelo ministro Antônio Carlos e aceita como uma redundância que reforçaria, né?
Então, o simples descumprimento por si só não gera dano moral em re ipsa. Está corretíssima a tese. E com essa tese, que não encampou a segunda parte da tese da ministra Nancy, que a ministra Nancy estava propondo, com o que eu concordo, né? Que se desse balizas para os juízes e desembargadores de primeiro e segundo graus, né? Dessem balizas para que eles pudessem avaliar se, naquele caso concreto, houve um descumprimento de prazo comprovado de forma que ele foi excessivo, né, prolongado, ele foi reiterado, houve outros constrangimentos, dá balizas. Mas preferiu-se, aí eu não sei avaliar, né, preferiu-se pegar a primeira parte da tese. E com isso, na minha compreensão, professor Mero, o STJ saiu-se muito bem, porque, de acordo com a súmula 7, né, da Corte, o STJ não reavalia fatos e provas. Então, ele está dizendo aqui tão somente que o descumprimento da lei local, não gera por si só, automaticamente, um dano moral. E está correto. Vai caber, de acordo com a súmula 7, a magistratura de primeiro e segundo grau verificar o caso concreto. E mantém a coerência do próprio Superior Tribunal de Justiça em outros casos, não estou falando de danos extrapatrimoniais, em que ele fala o seguinte: olha, não cabe ao STJ, no caso concreto, avaliar a existência, né, do dever específico de reparar. Eu só vou analisar se eu tenho um valor ínfimo, e aí eu poderia majorar o valor reparatório, ou quando ele é excessivo, reduzir. Mas se existiu o ato ilícito, se existiu o resultado danoso, ele não avalia. Exatamente. Porque isso é atividade probatória lá embaixo, primeiro grau, provas, Exatamente. fatos. Então, não é papel da STJ. Aqui eu concordo plenamente que ele realmente respeitou essa premissa básica que já vem sendo trabalhada há muitos anos no Superior Tribunal de Justiça. Agora, o que me preocupa muito nesse julgado, apesar de o tema ter ficado, né, o 1156, com essa redação, é a forma como o Poder Judiciário, nas instâncias inferiores, vai ler e reler, porque minha preocupação é a releitura apressada, de afogadilho, simplesmente de um texto objetivo ou de uma manchete como aquela que você citou do Migalhas, que, com todo respeito ao Migalhas, eu sei que nós temos matérias patrocinadas e não patrocinadas, saem com títulos que não correspondem à realidade dos julgamentos, que foi, neste caso, exatamente o que aconteceu. Né? Porque do jeito que está ali, é como se tivesse enterrado qualquer possibilidade reparatória nesses casos, a forma como colocou ali. E não é isso. E eu concordo contigo que não dá para a gente fazer um corte matemático. Por exemplo, descumpriu 1 minuto a mais, 1 segundo, né, 1 milésimo de segundo a mais do que está na legislação, que caracterizaria, né, um prejuízo, vamos dizer, indenizável. Porque há o ato ilícito, concordo contigo perfeitamente. Agora, é razoável esse tipo de demanda no Poder Judiciário? Não tem razoabilidade alguma. Nós temos que ter essa premissa base, né? Eu acho que são 2 princípios que nós temos de matriz constitucional, que é a proporcionalidade e a razoabilidade. Não tem razoabilidade alguma levar para o Poder Judiciário uma demanda dessa natureza. E aí que surge o problema, e aí eu falo que nós que estamos na condição de postulantes, a advocacia, a defensoria também, eu sou defensor e tenho que ter essa responsabilidade, é ter racionalidade na judicialização. Isso é muito importante. Eu falo, como eu dou muito aula para advogados, eu acho que é importante essa racionalidade. Por quê? Senão nós criamos a banalização das ações reparatórias. E aí surge o contramovimento, né, que é o mero aborrecimento, né, a indústria do dano moral, que é um outro discurso que existe aí por trás. Então, a gente não pode, enquanto, né, representantes das partes, levarmos demandas que a pessoa está lá 2 minutos a mais do que o tempo previsto em lei. Não dá para a gente fazer isso. Integralmente. Concordo integralmente. É uma questão de responsabilidade, autorresponsabilidade do profissional. Exatamente. É muito fundamental isso. E aí, diante desse contexto concreto, eu preciso, até do ponto de vista ético com o meu cliente hoje, ser direto e transparente com ele. Olha aqui, neste contexto seu aqui, não basta hoje eu ir ao Poder Judiciário sem outros elementos. Os simples 10 minutos a mais ele não vai resolver, não tem a mínima chance. Você, inclusive, tem que, na minha visão, desaconselhar levar para o Poder Judiciário esse tipo de demanda. Né? Agora, teve esse
espera demasiada, eu vejo que a possibilidade de ação continua a mesma. Só que aí você precisa só trabalhar melhor a sua demanda. E aí eu venho a parte de qualificação do advogado na hora de postular. Exato. Né? Não adianta simplesmente a gente falar, não, aplica desvio produtivo do consumidor. Né? Porque daria para também trabalhar com a teoria que a professora Laís também trabalha, com o menosprezo planejado, que é citado pela ministra Sendrig também. Ela cita o Maurílio, que é um colega defensor público também do Amazonas. Querido Maurílio. O Maurílio Casas Maia é brilhante também, assim como você. E aí, a gente tem várias teorias que podem ser aplicadas. Agora, você precisa enquadrar isso de forma correta dentro do contexto do caso concreto. Essas ações agora não são objetificadas, eu preciso contextualizar. Não é simplesmente trazer a teoria pronta e acabada, né? Eu acho que a gente precisa trazer um contexto fático, as nuances que permeiam aquele fato, e principalmente quando eu tenho hipervulneráveis. Eu acho que esse tipo de demanda como hipervulnerável, você tem um contexto muito mais favorável, eu diria. Porque realmente é um hipervulnerável. Uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência que está ali esperando, né? O prejuízo que extrai dali, muitas vezes, é mais agravado que uma pessoa, um jovem que está ali 15 minutos a mais. Sim. Né? Independentemente. Lógico que tem o prejuízo, não estou falando que não tem, ele tem o prejuízo, mas o contexto, a mensuração desse prejuízo seria diferente. Sim. Eu tenho um exemplo que eu até cito no livro, um exemplo muito singelo, mas eu acho que ilustra bem essa questão da diferença entre violação, né, do dever jurídico e o dano que decorre, o dano, prejuízo que decorre disso, que de uma certa forma, foi o que o STJ fez com essa tese repetitiva que ficou aprovada, né, que é o exemplo da pessoa que chega de noite, está diante do semáforo, né, do sinal vermelho, olha para um lado, olha para o outro, com responsabilidade, mas, enfim, avança o sinal vermelho, porque está com medo de ser assaltado ali, né? E não colide com ninguém, não causa nenhum prejuízo. Há ali, justamente o que o STJ disse aqui, há ali um ato ilícito. Né? A pessoa violou, infringiu a lei, que a lei estabelece que a pessoa tem que aguardar o sinal ficar verde. A pessoa não pode avançar o sinal vermelho. Então, se ela avança o sinal vermelho, ela comete o ato ilícito e tem como consequência a imposição de uma multa, de uma penalidade de multa. Né? Agora, se ela faz isso de uma forma desarrazoada, né, impensada, né, ou mesmo que pensando, de repente, se ela colide com alguém, né, que assumiu o risco, né, e causa um prejuízo, aí sim entra a responsabilidade civil, porque até então estava na esfera do direito administrativo. Infringiu a lei, né, violou a lei, né, ato ilícito, e aí não causou prejuízo. Não gera responsabilidade civil, porque não causou dano, não causou prejuízo a ninguém. Agora, se colidiu com outro carro, sim, aí nasce. Então, é justamente o que foi dito, né? Você poderia fazer aqui uma tradução, quer dizer, o simples descumprimento da lei de trânsito, né, de quem avançou um sinal fechado, não gera por si só, né, a reparação, né, o dever de reparação civil, a responsabilidade civil. Quer dizer, avançar o sinal gera multa, não gera necessariamente prejuízo que vai ser, né, indenizado. Então, eu acho que essas questões, sabe, professor Mero, dessas confusões, dessas sutilezas, e eu justamente desenvolvi essa tese em cima das sutilezas. Justamente nos detalhes que mora o diabo, como se diz popularmente, né? E foi aí, né, verificar porque o que a jurisprudência vem dizendo há muitos anos como uma jurisprudência defensiva, né, para evitar, né, a avalanche de processos, que essas situações, né, as demoras, né, as esperas demasiadas, excessivas ou reiteradas, que isso não gera indenização por danos morais, por caracterizar meros aborrecimentos que fazem parte da vida das pessoas. Mas, na verdade, né, o que sempre se disse é que nessas situações não gera dano moral anímico, e de fato não gera. O que gera é dano moral em sentido amplo, ou dano extrapatrimonial, no nosso caso, né, envolvendo o tempo, o dano extrapatrimonial de natureza existencial. Então, no momento que você percebe que essa nem era uma tese, esse argumento do mero aborrecimento, que ele não para em pé,
tem que começar a verificar como é que faz, né? Agora, o judiciário, eu acho que os juízes cônscios e realmente conhecedores, né, da dogmática não têm mais condições de dizer aqui é ou não é mero aborrecimento. Inclusive o desembargador, lá no Rio de Janeiro, desembargador, esqueci o nome dele agora, ele disse uma vez que quando se estiver discutindo o desvio produtivo, nem cabe falar se há ou não há aborrecimento, que aqui se ultrapassou, né? Porque começou a se utilizar agora esse argumento, né? Essa fundamentação de que, neste caso concreto, ultrapassou-se o mero aborrecimento e gerou, sim, um dano indenizável. Mas não é descabido falar em aborrecimento, pequeno ou grande, porque o aborrecimento está ligado ao dano moral anímico. E quem espera demasiadamente, né, não sofre dano moral anímico, a não ser que fique 10 horas aguardando pelo voo atrasado. Aí, de fato, né, 10 horas aguardando pelo voo atrasado, ou como aconteceu no Rio, uma pessoa que foi 2 vezes ao banco em 2 dias consecutivos e só foi atendido depois de 6 horas, somadas, 3 em cada dia, aí eu acho que geram 2 danos concomitantes. O dano existencial pela perda do tempo e perturbação das suas atividades, e o dano moral anímico, né, pela lesão à sua integridade psicofísica. Quem fica 6 horas, 3 mais 3, ou 10 horas, né, direto no aeroporto aguardando pelo voo atrasado, sofre dano moral anímico também, porque você sente cansaço, dor no corpo, né, indignação, revolta com aquela situação, aí entra no anímico. Então, há essas pequenas sutilezas que precisam ser ajustadas, como felizmente acabou sendo ajustado aqui nessa tese aprovada de que o simples descumprimento do prazo estabelecido na lei, ou seja, os 20 minutos, os 30 minutos, dependendo do local e do dia, né? Isso, né, por si só, não gera dano moral in re ipsa, dano moral presumido. Claro, é como avançar o sinal de trânsito à noite e não colidir em ninguém, não causar nenhum prejuízo. É passível de multa, como deve ser também, né? Os PROCONs podem multar o banco que rotineiramente descumpre 20 minutos ou 30 minutos, né? E esse é o prazo máximo para atendimento. Ele não nessa nossa hipótese, o banco são 20 minutos. Ele atendeu em 21. Não houve prejuízo nenhum, mas houve descumprimento da lei. Então, o banco tem que ser penalizado com multa pelos PROCONs, etc. Mas aí Ou com até, dano, acho que ou dano moral coletivo, né? isso que você colocou, acho que é fundamental. Eu atuei bastante tempo junto à Comissão de Defesa do Consumidor do CONDEG, né, da Defensoria Pública, junto à Senacom, e é algo que a gente vê que a população não tem este ânimo. Eu acho que seria importante aproveitar esse espaço para falar um pouco sobre isso. Por quê? Às vezes a pessoa só vai buscar o seu direito porque ela tem uma compensação financeira. Mas é muito importante também o cidadão, a cidadã, nessas situações que tem um descumprimento, que é chamado de simples descumprimento, mas há um descumprimento, ela reclamar ao PROCON, porque a volumetria de reclamações abre espaço para a tutela coletiva em sentido lato. Porque a Isso. multa que o PROCON aplica, ela tem uma finalidade coletiva. Né? Ou até mesmo o Ministério Público, a Defensoria, as associações, podem ajuizar uma tutela coletiva, não só reparatória, mas também para obrigar a fazer. Banco, invista na qualidade do atendimento e passe a cumprir a lei. Então, a gente também, enquanto operador do direito, nós temos essa responsabilidade social de nós. O cliente chegou no escritório, chegou na defensoria e falou, olha, nesse caso aqui, ação judicial que visa trazer retorno financeiro não tem viabilidade, mas há um ato ilícito, vamos fazer uma reclamação ao PROCON, hoje é feita, muitos PROCONs fazem de forma virtual, para se aplicar uma sanção em decorrência da série de reclamações. Eu acho que isso é importante, essa cultura também tem caráter, evita novas condutas do gênero, senão a gente nunca vai ter a melhoria do serviço, né, na relação de consumo no Brasil. Então nós não podemos só simplesmente falar que é culpa do Poder Judiciário que fixam nas mãos. Tem a parcela de responsabilidade, mas nós, operadores, também temos a nossa responsabilidade social. Eu acho que a gente precisa ter essa cultura de levar essas demandas aos PROCONs, ou até mesmo, né, a Senacom, porque a Senacom tem o seu poder sancionatório, para que se trabalhe ali com essa tutela coletiva. Eu sei que isso é complicado, às vezes, pensar do ponto de vista privatístico da advocacia, que precisa de ter honorários,
Mas tem situações que eu tenho que ter responsabilidade social. E, para mim, isso faz parte de uma responsabilidade social da advocacia. Né? Assim como nós na defensoria falamos, olha, nesse caso não dá para entrar com ação, mas vamos fazer esse outro caminho aqui para buscar que a sociedade seja beneficiada, eu acho que é muito positivo para a gente aqui, até para se criar uma cultura de majorar os danos morais. Veja, uma instituição financeira, e aí eu tenho trabalhado muito com isso aqui nos meus estudos, sabe, professor Marcos? Peraí, uma instituição financeira que sofre uma sanção coletiva ou sofre uma ação coletiva naquele estado, ela é condenada e ela persiste naquilo ali. Peraí, juiz, olha aqui. E aí o advogado tem que ter essa sagacidade na prática, pesquisar se existe. Hoje, por exemplo, existe o site do Ministério Público, chama, não é do Ministério Público, é da Associação, né, dos promotores e procuradores que atuam na defesa do consumidor. Se chama Consumidor Vencedor. Você consegue consultar todas as tutelas coletivas que existem no Brasil. Peraí, naquele estado, aquela instituição financeira reiteradamente está descumprindo, tem TAC, tem ação coletiva contra aquela instituição financeira. Peraí, vamos usar o método bifaz do STJ? Veja aqui, aquele banco está tendo uma conduta muito mais gravosa, porque ele está reiterando condutas anteriormente sancionadas. Então, a gente às vezes reclama do valor reparatório, mas também nós não fazemos por onde para que esse valor suba. Lógico que não estou falando que é só culpa do advogado, não é isso. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que antever os passos do Poder Judiciário. Eu acho que quando a gente dá mais elementos para o Poder Judiciário julgar, há uma maior probabilidade disso mudar. Assim como você fez com esse trabalho do desvio produtivo. Olha a virada de chave que foi para as ações reparatórias no Brasil depois do desvio produtivo, diante do que a gente tinha do mero aborrecimento, da indústria do dano moral. É uma virada de chave. Então, essas sacadas, esses detalhes, fazem a diferença. A gente precisa ter essa visão um pouco fora da caixa para que a advocacia tenha mais êxito, mais sucesso. Não que seja uma advocacia de garantia de resultado, longe disso, mas que você aumente a probabilidade de resultado positivo para o seu cliente ali nessa ação. E aí eu vejo que nós já chegamos a 1 hora, prometi que seriam 40 minutos, o tema é muito palpitante, eu peço aí até desculpas a todos, ao professor Marcos pelo excesso de tempo, mas eu queria, professor Marcos, deixar uma última reflexão, que é algo que eu tenho que trabalhar com meus alunos, é algo que eu tenho refletido, que é a aplicação de sua teoria, desvio produtivo do consumidor, no direito dos consumidores bancários de acesso ao seu contrato. Hoje, na relação bancária, muitos consumidores saem da contratação sem a cópia do contrato, que é um direito básico dele. Ele tem, no mínimo, que ter a via original dele ali. Tanto por força da lei bancária, a 10.931, quanto pelo Código de Defesa do Consumidor pós-lei do superintendimentos, que fala de modo expresso e literal que tem que ter a minuta do contrato e a cópia do contrato, os dois elementos, não é só um, e ele sai da relação sem isso. Aí ele vai lá no PROCON, não consegue a cópia, ele vai lá no consumidor.gov, não consegue a cópia, ele vai, às vezes, na agência, não consegue a cópia do contrato. E outras vezes ele tem que entrar com uma ação, seja uma tutela cautelar antecedente de exibição de documentos, ou uma ação probatória autônoma para receber esse documento. Depende do Estado, né, o procedimento eleito. Mas ele tem que entrar no judiciário para alcançar a cópia de um documento que é de direito dele. E aí eu tenho insistido que isto é a prova mais clara de que a aplicação do desvio produtivo consumidor aqui, que é a teoria do professor, tem que ser reiteradamente buscada no Poder Judiciário. E, tem que bater até, literalmente, furar aquela pedra. Porque, gente, veja, a pessoa tem o direito ao contrato. Ela vai lá, bate na porta, aciona muitas vezes o Poder Judiciário para alcançar essa cópia. Qual a razão? E aí para mim, entra a litigância predatória do banco. Ao reverso. Porque ele faz com que o consumidor vá para o Poder Judiciário para alcançar o que é dele. Eu não estou falando que ele tem que entrar com a ação, ele quer ter acesso ao contrato e entender o contrato. Não é que ele vai judicializar. E existe esse movimento muito grande de dificuldade do acesso ao instrumento contratual. E aí, olha o tempo vital que ele perdeu fazendo essa via sacra toda, porque às vezes ele liga, às vezes ele vai presencialmente, ou ele faz reclamações online, fica esperando naquela expectativa e não recebe a cópia. Aí procura um advogado, gasta com um advogado para entrar com ação para ter a cópia do contrato dele. Né? Quer um exemplo mais claro de aplicação da teoria do que esse? E aí eu vejo ainda as portas muito fechadas para isso, sabe, professor? Para que a gente reflita mais sobre isso,
né? Eu não sei o que você pensa sobre o assunto, né? Mas eu queria deixar essa provocação final para você pensar, refletir, né? Se realmente eu estou errado, às vezes eu posso estar errado, eu não sou dono da verdade também, né? Como funcionaria a aplicação do desvio produtivo no direito do consumidor a ter a sua via de contrato, né? Eu acho que, professor Homero, que essa sua colocação aí é perfeita, porque, analisando tecnicamente, né, a não entrega da via do contrato é um ato antijurídico, é um ato ilícito, né, que por si só, né, não gera imediatamente um dano. Mas no momento em que, é como a fila, né? No momento em que a pessoa precisa começar uma peregrinação, né, para conseguir, e às vezes só a consegue, né, como o colega falou, pela via judicial, realmente há uma demora, né? Então, a gente sai do simples descumprimento da lei, né, que é o ato ilícito, ato antijurídico, para um evento danoso que gera um prejuízo, que é lesão ao tempo e às atividades que a pessoa deveria ou gostaria, né, de realizar nesse tempo. Quer dizer, ela precisa peregrinar para conseguir fazer valer o seu direito. Isso aí, inclusive, foi a primeira hipótese de aplicação da teoria no direito do trabalho, né? O TRT-17, depois isso chegou ao TST, que confirmou monocraticamente, dizendo que era um trabalhador, empregado, que foi dispensado, né, e não teve a sua carteira de trabalho baixada. Ele procurou, certamente, o departamento de pessoal da empresa, sindicato, né, poder judiciário, e aí só após uma sentença confirmada em última instância, que ele conseguiu que a sua carteira fosse baixada. É um caso análogo, né? Tem direito à sua via de contrato, não lhe é entregue. Se isso se resolvesse com um telefonema ou com uma mensagem de e-mail ou WhatsApp, está tudo certo, né? Pode ter havido uma falha, né? Como às vezes pode acontecer, o banco não conseguiu naquele dia atender em 20 minutos, mas atendeu em 21, no dia seguinte atendeu em 15, falhas acontecem, somos humanos. Agora, dá um telefonema, não resolve. Dá 2, dá 5, dá 10, manda e-mail, vai presencialmente, né, vai ao PROCON, aciona o judiciário, para depois de 3 anos conseguir isso, não tem, isso aí não há nenhuma razoabilidade, né? Então, eu concordo inteiramente com a sua hipótese, né, ela se aplica perfeitamente, aí a teoria se amolda perfeitamente a essa sua hipótese, e concordo também que os consumidores precisariam ser mais ativos, mais proativos para levar, quando não for um caso de uma hipótese de compensação, de reparação, que leve pelo menos ao conhecimento dos PROCONs, dentro do possível, né, dentro das suas disponibilidades, para que alguma providência que dê o consumidor, vamos supor que seja uma pessoa, né, de repente no interior, que não tem tanto, uma pessoa idosa, que não tem tanto acesso à tecnologia e está frequentemente enfrentando filas, né? Ela está vendo que aquilo está sempre extrapolando aquele limite legal, são 5 minutos aqui, 10 ali, 20 acolá, não gera uma compensação individual, mas está havendo lesão, né, à lei local. Então, ela leva conhecimento da Defensoria, do Ministério Público, né? Enfim, de algum legitimado, para que se tome a providência coletiva, né? Agora, de outro lado, concordo também integralmente que os advogados precisam agir de forma responsável, né? Com razoabilidade, não levando ao judiciário pretensões reparatórias de quaisquer 15 minutos, como eu costumo dizer, né? Não são quaisquer 15 minutos, né, que vão gerar essa pretensão reparatória, porque senão vai acontecer do judiciário insistir na tese do mero aborrecimento ou criar outras teses, né, outros argumentos como jurisprudência defensiva. Sim, perfeito. A gente não pode banalizar os institutos, né? E a Não. teoria, eu falo muito aos alunos porque eu aplico muito o seu trabalho, Marcos, e a gente não pode banalizar. A partir do momento que a gente começa a empregar de forma indevida uma teoria, a gente acaba queimando a teoria Sim, e prejudicando o próprio advogado. Porque aí sim, o judiciário vai começar a olhar com preconceito para aquela teoria, porque aquela teoria gera volumetria de processos. Gera o preconceito, e é complicado. Então a gente precisa refletir bastante sobre isso, ter responsabilidade e fazer a aplicação correta
da teoria do desvio produtivo do consumidor, Sem que é uma dúvida. teoria brilhante, né? Eu vi a Thais Curtis comentando aqui, falando que ela conseguiu. A Thais, inclusive, minha aluna, ela tem um trabalho bacana também, vai publicar agora, em breve, um livro sobre a valoração dos danos Atualização dos extrapatrimoniais em danos morais, geral, eu acho. né? A atualização dele no tempo. Então, é um trabalho muito bacana, que é disruptivo, eu diria. Ele vem também para quebrar paradigmas de valores reparatórios ínfimos, Sim. e é algo que precisa aí ganhar corpo, né, Thaís? Quando você Sim. quiser, estamos à disposição para fazer live, para falar sobre o seu trabalho aqui, como eu já te Muito falei. bacana esse trabalho da Thais. Muito bom. E o grande desembargador, Marcos, já tem um voto nesse sentido lá no Tribunal de Justiça de Goiás, né? Ele até compartilhou, acho que no grupo, eu acho que você participa do grupo nosso lá de professores do consumidor, né? É um O trabalho Marcos da Costa Ferreira, né? É um desembargador Marcos, um voto muito bacana, já aplicando o trabalho, né, que a Thais desenvolveu aí. E é importante a gente fazer esse estudo, refletir e aplicar aí no dia a dia da nossa advocacia, na defensoria, e o estudo acadêmico é muito importante. Não pode parar, o advogado nunca pode parar de se atualizar e refletir, né? Não é só simplesmente fazer o trabalho de papagaio, ficar repetindo, porque senão a coisa não avança, não evolui. Então, professor Marcos, eu só tenho que agradecer o seu precioso tempo de estar aqui conosco hoje, contribuindo, e avisar a todos que este encontro ele vai lá para o nosso canal do YouTube, vai para o Spotify. Nós criamos também lá um podcast Direito Bancário em Debate. Então, para quem quiser assistir aí, vale muito a pena, compartilhe com seu amigo, para disseminar o bom conhecimento que foi trazido aqui hoje pelo brilhante Marcos de Sauna, e vocês vão poder aprender muito mais. Fica as suas últimas considerações, Marcos, e aí a gente encerra. Só agradecer o convite, a oportunidade e a presença de todos os colegas aí e me colocar à disposição para uma nova ocasião aí. Muito obrigado, professor Melo. Eu que agradeço. A todos vocês, uma excelente semana e até o próximo Direito Bancário em Debate. Até mais, professor. Até mais. Tchau, obrigado.